Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Cultura Latino-Americana, voltando aqui para dar algumas explicações do último vídeo, né? Primeiro, no último vídeo, eu estava com o violão na mão e não cantei absolutamente nada. Nós temos um probleminha sério que é a questão de direitos autorais. Algumas canções, quando tocadas, cantadas, acontece de a gente sofrer um cortezinho, né? E eu tive que modificar toda a estrutura do vídeo por conta disso. E eu falei sobre a... Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a nossa vinheta? Eu falei sobre o quê? Falei sobre a estreia de Mercedes Sosa no grande festival de Cosquín, que foi um convite feito por Jorge Cafruni, nosso grande folclorista, quando ele chama de surpresa ali do nada, né? Como o pessoal fala hoje na gíria do Neida, né? Ele chama Mercedes Sosa e ela dá a sua participação. E naquele momento, né, que aí entrou o problema sério, né? A briga foi essa, porque eu estava com o violão na mão e eu não mostrei qual a canção que Mercedes cantou, né? Foi a... Junto a mi corazón, junto a mí, charango, charapito, que dulce voz. Praticamente foi isso, né? Só que ela vinha acompanhada apenas nada mais do que um bombo legueiro, que era maravilhoso, e fazendo aquele, né? Juntito a mi corazón, juntito a mim. Apenas isso, nada mais, né? E com o violão fica bonito também. Cafruni, né? ele sofreu uma... Me parece que não foi pago o cachê, até por conta desse ato de rebeldia, que Mercedes estava proibida de participar do festival. Como eu falei, questões políticas na época, isso em 1965, que ainda não era governo propriamente, aquele governo militar depois do Videla, né? Que foi um governo de alta crueldade. Bom, vamos lá, Cafruni segue gravando, cantando, se tornou então um dos grandes expoentes da música folclórica argentina, espetacular, maravilhoso, né? Eu adoro Jorge Cafruni. E em 1978 ele volta para o Festival de Cosquín, e naquele momento, Jorge Cafruni, voltando também para a Argentina, período de ditadura militar e ditadura ferrenha mesmo, sangrenta. O general Videla, no caso, né, que foi um dos mais cruéis na época. Algumas canções foram proibidas pelos militares da época. Eles tinham um controle absoluto no Festival de Cosquín. E esse controle, algumas canções, entre elas, 2 canções que Cafruni não poderia cantar. Uma das canções falava sobre esperança, mas era uma canção de amor, uma canção que não tinha nenhum cunho político, mas tinha a palavra esperança, né? E aí Cafruni, ele, no meio do show, o público começa a pedir essa canção. E naquele momento, toda vez que se você cantasse uma canção, o próprio festival faria exatamente isso aqui, ó. Era exatamente isso que acontecia. Eles iam lá e cortavam a música, né?
E o público continuou cantando e foi ruim para Jorge Cafrune, né? Vamos lá, vamos tentar aqui agora sem interrupções, né, da ditadura. Samba de mi esperanza, amanecida como querer, sueños del alma que a veces mueren sin florecer, sueños del alma que a veces mueren sin florecer. E é isso aí, Samba de mi esperança, que falava apenas de esperança e de amor, né? Cabecinha dos militares, vai entender, né? Cultura e cabeça de militar e cultura é que nem água e óleo, não dá certo. Mas vamos lá, naquele mesmo período, terminando o show, Cafrune já tinha um projeto que ele havia planejado esse projeto já quando ele estava na Espanha, de sair de Buenos Aires a cavalo, precisamente na Plaza de Mayo, de sair a cavalo, ir até Corrientes, e naquele trajeto, cada lugar que ele parava, ele fazia um concerto, né? E ele havia recebido algumas ameaças antes, né, de fazer essa viagem. As ameaças de extermínio, né? Vamos evitar o termo aqui, porque o YouTube não gosta. E ele sai a cavalo, ali da Plaza de Mayo, até o seu objetivo maior, que era Corrientes, se eu não me engano, e no meio do trajeto, no dia 31, ele é atropelado por uma caminhonete, e ali ele, né, parte para o outro lado, para fazer suas canções do outro lado. Curiosamente, assim, ele havia sofrido umas ameaças, né? E essas ameaças, vai saber, não existe nenhuma prova, como sempre, e naquele momento parte. Nós perdemos a nossa grande voz, né? A voz do povo, que era chamado La Voz del Pueblo, Jorge Cafrune. Assim como Mercedes Sosa foi batizada como a voz da América Latina, ele foi batizado também como La Voz del Pueblo. O grande, gigante de 1,90 m, Jorge Cafrune, El Turco. Um dos grandes, maiores expoentes e representantes do folclore e da música argentina. Bom, gente, fiz jus ao instrumento, né? Porque no último vídeo eu estava com o instrumento na mão. Fiz a apresentação, mas não cantei nada, não toquei nada. E é isso aí. Eu quero aqui pedir aos amigos, né? Quem puder se inscrever no nosso canal, como sempre, curtir, propagar, divulgar esse nosso trabalho, a gente agradece, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos e continuamos aqui no canal Cultura Latino-Americana, fazendo o melhor, fazendo música, história, de tudo, né? Lendas, falando sobre os nossos grandes e a nossa história também. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.